Programa Gente de Palavra, um oferecimento Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. Reconhecer a personalidade da foto? Não, eu vou dar uma dica para vocês. Na Nogueira Padilha, ali tem a ponte do Rio Sorocaba. Passando a ponte, sentido centro, na esquina tinha uma loja super conhecida. Todo mundo comprava lá. E eu era moleque, passava lá, nunca esqueci. Tinha várias vitrines. Uma vitrine era só violões, na outra era só porcelana, na outra era só brinquedos, que é onde eu gostava. E essa loja se perpetuou por muitos e muitos anos e é uma loja muito conhecida. Agora vocês já sabem quem é, né? É ele mesmo. O nosso entrevistado de hoje é o José Maurício Delosso Cordeiro. Maurício, é um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Gente de palavra. Sorocabano? Sorocabano. Vou completar 60 anos de Sorocaba. Nasceu em que bairro? Eu nasci exatamente na loja. Atrás da loja tinha a casa do meu avô. Na Rua Paula Souza ali? Na esquina da Paula Souza com a Rua 15, né, onde ficava a loja. Mas na Rua 15 mesmo morava o meu avô e minha avó, né, que é o Francisco Delosso, que é o nome da ponte, Francisco Delosso. E naquela época eram parteiras que faziam os nascimentos, né, então... Eu nasci naquela casa. Sua infância foi... Qual o grupo escolar? Foi ali o Senador Vergueiro ali? Eu estudei... Olha, as Visconde Porto Seguro, Visconde né? Porto Seguro. Minha mãe era professora no Visconde. Mas antes disso eu estudei no Colégio das Madres, que podia estudar meninos até o segundo ano, né? Depois eu passei para o Visconde, depois eu fui para o Getúlio. Depois o ginásio foi como todo mundo, foi no Estadão. Depois do ginásio eu fiz a Escola Técnica de Contabilidade na OSE. E depois eu fui para... E quando você era menininho, você frequentava a loja ali dos seus avós ali? Aí eu comecei muito cedo ali, eu ia lá buscar, ver se eu ganhava algum brinquedo, e às vezes eu ficava ajudando. E se formou uma cultura principalmente em época de grandes vendas, Natal, Dia das Crianças, de os netos, bisnetos irem ajudar. Então a gente ajudava a fazer pacote. Então acho que, eu me lembro, desde 7, 8 anos eu já estava lá na loja ajudando, né? Isso te ajudou depois no futuro ou não? Muito, muito. Eu via o exemplo do meu bisavô e ele morreu em 1970 com 100 anos de idade e eu estava aí com 16. Mas antes disso eu acompanhei muito e ele estava numa situação assim de não dar conta de pensar em tudo e para distrair ele, o meu avô, meus tios, cortavam pequenos pedaços de barbante e jogavam no chão. E ele passava, olha que desperdício, assim ninguém consegue sobreviver, coisa e tal. E ele se abaixava, pegava o barbante e ia amarrando e fazendo pequenos rolos de barbante. Era a distração dele, era economizar. Então, e aquele espírito empreendedor, aquilo me marcou muito. Passou para você, né? Passou muito. E fora esse seu conhecimento, essa sua vivência com os avós, com os tios, e o comércio era realmente um dos melhores comércios de Sorocaba, né? O que você fez ali no bairro ali? Qual era a tua predileção em termos de brincadeira, de esporte, se é que você praticava esporte? Eu morava na Rua Paula Souza, que era a rua do trem, né? E era um sobrado e que a gente ficava vendo o trem passar. Então, ali na frente tinha à beira do rio, assim, tinha um mato, que de vez em quando limpavam para colocar circo, parques de diversões, né, que chegavam lá. E eu gostava muito de brincar ali no barranco, escorregar com um pedaço de papelão, pegar mamona, brincar com estilingue. Tinha um campo de futebol ali, que era o campo do FM que falava, né? Isso, lá onde hoje é a Praça Lions, ali atrás, aquilo lá tinha um campo de futebol. Mas o resto ali na frente era só mato, né? Depois fizeram o Jardim dos Bichos, que depois virou zoológico, né? E depois que virou Você chegou a pegar o Circo Orlando Orfei ali, então, várias vezes? Sim, várias vezes. As músicas que tocavam no parquinho lá, eu conhecia todas, aquele Eu Quero Beijar as Mãos, Minha Querida, eu lembro. Ah, é?
Era uma delícia E aquilo. você parece que fazia uma peripécia também, né? Subia nos telhados, né? Pois é, Os isso aí. vizinhos não gostavam muito, Não, não, os né? vizinhos viviam reclamando para o meu avô. Acontece que eu morava no sobrado e da área da minha casa dava no telhado das demais casas ali. Então, uma vez eu subi atrás de um gato e aí eu gostei da experiência, eu comecei a andar pelos telhados da vizinhança toda. E eu aprendi a ir por cima dos telhados até a Rua 15 e olhar o que estava acontecendo na Rua 15 e depois voltar e contar para os meus amigos que eu tinha ido lá olhar, né? Gostava de subir na torre de TV, aquelas torres altas, e eu subia também para ver de cima e contava o que eu via. Eu não sei, até, às vezes até conversando com alguns amigos, assim, eu cheguei à conclusão que isso talvez tenha sido o direcionamento de eu ser professor hoje, de querer conhecer coisas para Esse depois fato contar. de você ver e contar, né? Ver e Contar do contar. seu jeito, com a sua visão, né? Isso, e até deixar mais bonito, né? Enfeitar um pouquinho. Ah, dá uma floreada? Dar uma floreada. E o ginásio, onde você fez? O ginásio eu fiz no Estadão, fiz muitos amigos no Estadão, né? Naquela época você fazia um curso preparatório e tinha que fazer um exame para entrar, e era uma coisa assim difícil de entrar no Estadão e graças a Deus eu consegui entrar. É, escola estadual, né? Mas era muito... Os professores eram ótimos, né? Eu peguei a época da Eli Grilo, né? Como diretora. Como diretor, né? Como diretora. Seu Roque como vice-diretor, é o pai Seu do Zé Roque. Mauro, do Maurinho, né? E tinha o seu Amaral como professor de Professor de Educação Física. né? Puxava a gente pela costeleta, Puxa né? vida, aquilo era difícil. O E seu eu era Amaral- ruim de bola naquela época e a gente descia jogar bola lá no Peladão do Scarpa, né? Então, Onde é hoje o Shopping Sorocaba, né? Hoje é isso, onde é o Shopping Sorocaba. Mas eu era muito ruim, eu era o último a ser escolhido para jogar futebol. Nunca fui muito bom nisso. Talvez um pouquinho de boa vontade na época que eu entrei na ABB, lá no curso, lá na turminha da ABB, daí foi melhor. E nessa época de Estadão, era comum, né? Era muito famoso o Centro Cultural, né? Sim, Centro Cultural Brasil e dos Estados Unidos. né? Você chegou a fazer o Centro Cultural? Eu fiz Centro Cultural, o meu pai fez Centro Cultural, foi um dos grandes modelos, né? E eu segui esse modelo. Minha tia, Enilda, chegou a dar aula no Centro Cultural, na época do Carnaval dos Americanos, né? Participava até de Carnaval. Você dos chegou a fazer Americanos. intercâmbio, Maurício? Não. Mas fez Centro Cultural. Fiz Centro Cultural. Eu aprendi, assim, eu consegui melhorar o meu inglês e depois em viagens, né? Que acho que é a única maneira realmente de se De aprender. incorporar, né? É viver. Pensar em falar inglês e pensar em inglês, né? Pensar em inglês. Isso até eu falo para os meus alunos, eles têm dificuldade em aprender a falar uma outra língua. Eu falo assim, olha, enquanto você estiver preocupado em saber qual é a tradução daquela palavra, o que significa, você não vai aprender. Então você tem que aprender que uma mesa não é uma mesa. Em inglês isso aqui é uma table e acabou. Né? Então todas as vezes que você se referir à palavra table, você sabe o que é. Diretamente, você não tem que fazer a tradução para depois... A tradução vai dar Senão não dá. É a única maneira. Maurício, uma família de quantos irmãos? Mas não conta agora não. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Maurício Delosso, que agora sim contando pra gente, família de quantos irmãos, Maurício? Nós somos em 4. Eu sou o mais velho, depois tem o Kiko, tem o Henrique e a mais nova é a Cecília. São 4 irmãos. Todos moram em Sorocaba? Meu irmão Henrique mora em São Paulo, mas ele vem 2 ou 3 vezes por semana que ele dá aula numa universidade aqui em Sorocaba.
Então ele vem para dar aula e volta, mas ele mora em São Paulo. Quem era Delosso da sua família? Seu pai ou sua mãe? Minha mãe. Né? Minha mãe é Nilza Delosso, é uma das gêmeas. A minha tia gêmea é Enilda, porque quando meu avô foi registrar, perguntava qual é o nome das meninas. Ele falou Nilza e Nilda. Né? Era para ser Nilza e Nilda, mas o cartorário emendou o E, ficou Enilda. Isso. Então a minha mãe é gêmea, né? Eu tenho duas mães. E os seus irmãos, o Kiko também trabalhou no Banco do Brasil, não foi? Também trabalhou, depois ele saiu para ir trabalhar com a família da esposa, que é a Paula Santos. Paula Santos. Isso. Seu José, um grande abraço ao seu José, um grande amigo meu, seu José Arquimedes Paula Santos, né? Isso, grande figura. Que, aliás, eu vou gravar um programa com ele, Gente de Palavra, logo. Grande pessoa. E a sua irmã também trabalha na Caixa Econômica. Ela já se aposentou recentemente, né, na Caixa Econômica, ela trabalhava no Campolim. Né? Uma família toda, gostava, vocês tiveram todos a mesma linha, né? Todos foram para bancos, né? Eu acho que a gente brincava, quando era criança, a gente brincava muito de escritório, assim, agora o gozado é a parte também de brincar, por a minha mãe. Meu pai gostava muito dessa parte administrativa. Mas a minha mãe, por ser professora, também, né? Eu sou professor, o Kiko é professor também, tá? Nesse momento ele está concentrado no imobiliário, mas ele é professor da área de Direito, e o Henrique também é professor na área de administração. Então, a gente acabou seguindo o modelo Cecília do pai e da mãe. Não. E os seus meninos seguiram o mesmo caminho seu? Como é que foi? Então, os meus meninos, de repente aparece um lá dizendo assim, quero fazer história. Eu falei, o que você vai fazer com história? Eu gosto. Eu falei, mãe, gosta? Vai. Eu acho que tudo que a gente faz e gosta, dá certo. Ele fez história, acabou sendo professor, né? Então da área de sociologia, o Flávio. E agora como empresário na área de mídia. E o Cláudio queria fazer marketing, ele foi na ESPN, né? E fez comunicação e marketing e tem uma empresa, uma produtora hoje, né? Mas ele também começou com uma câmera e brincando com os amigos, filmando, é o sonho da vida dele e se traduziu na profissão, gosta disso. Você casou-se em que ano? Eu casei em 79, né? Enrolou muito tempo no namoro ou não? Enrolei por 5 anos e meio, 6 anos. 6 anos. 6 anos. É que eu comecei a namorar, a minha esposa era Ivete Vecina, comecei a namorar, ela tinha 14, então eu tive que namorar um tempo para a gente poder casar, né? Daí eu entrei no Banco do Brasil, aí a gente começou a namorar, e aí a gente se casou em 79, meu casamento durou 30 anos, agora em 2009 ela faleceu, né? Então foram 30 anos de casamento, né? Mais 6 de 2 filhos, Flávia, Cláudio, 2 filhos, Flávia, né? Duas joias. Ficaram muito bem os meninos. Eu e a cidade toda, né? Eu sou suspeito para falar. E daí, alguns meses depois, eu acabei conhecendo uma pessoa maravilhosa. Eu achei que Deus não fosse me dar essa segunda chance. E ele me amou, uma pessoa maravilhosa. Eu estou namorando a Val Soares, lá da Prefeitura de Sorocaba. Deus nunca nos abandona, né? Eu acho que alguma coisa... Eu acho que ele esqueceu os passarinhos que eu batei quando era criança e acho que ele está me recompensando por tudo que eu fiz. Sei lá. E depois, você hoje é aposentado do Banco do Brasil? Aposentado do Banco do Brasil, e hoje eu tenho a parte acadêmica, né, de dar aula. Eu dou aula na Unip já há 14 anos, eu coordeno a empresa Júnior, eu ajudo os jovens a se tornarem empresários, consultores na área da administração. E eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, consultoria na área administrativa, financeira, projetos e treinamento, que é o que eu mais gosto de fazer, treinamento na área de atendimento, negociação, usando linguagem não verbal, gesto, postura, saber o que a pessoa está pensando, saber se a pessoa está falando verdade ou mentira e o momento certo de se fechar o negócio. E também, fora isso, você teve uma passagem no poder público, você foi secretário, né? Foi uma experiência, eu acho, bastante válida, de 2006 a 2008.
Eu acho que eu já cumpri a minha cota na área pública, mas eu consegui fazer algumas coisas que eu vou poder contar para os meus netos, né? Eu criei a primeira rodada de negócios sociais, então eu colocava, da mesma maneira de negócios, eu colocava as indústrias em contato com as ONGs para conseguir achar um bom projeto para financiar, para as indústrias poderem ter responsabilidade social, conhecendo bons projetos. Consegui fazer 2 rodadas, depois com a minha saída parou. E a outra coisa que eu consegui fazer foi criar a primeira cooperativa de egressos do sistema prisional. Então, as pessoas que saem do sistema prisional, que ficam realmente excluídas, porque nenhuma empresa quer dar emprego para essas pessoas com esse passado, embora eles tenham pago a pena para a sociedade, cumpriram a pena, e eles são excluídos da sociedade e muitos acabam voltando por falta de opção. Mas tem alguns que não querem voltar e que ficam nas ruas da cidade, às vezes, pedindo esmola. São realmente excluídos. Então, dar uma chance de um emprego para eles foi uma coisa maravilhosa e foi reconhecido nacionalmente. Foi a primeira experiência no Brasil de se fazer isso. O projeto continua ainda? Continua. E eu tenho o prazer de ter sido o criador disso e poder contar para os meus netos. Além dessa passagem sua para a prefeitura, de você dar aula, você gostava um pouco também de viajar, né? Muito, muito. Conta algumas das viagens para a gente. É assim, eu acho que a gente... Eu tenho um amigo que falava isso, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Não adianta guardar dinheiro, ficar rico, milionário, porque você não vai poder levar isso. Então, tudo que eu ganhava, eu queria gastar em viagem. Eu viajei muito e sempre levei meus filhos juntos, né? Mas a gente viajou muito para o Brasil e mesmo para o exterior, e eu continuo, na medida do possível, viajando. Mas não conta essas viagens exterior ainda não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já com mais Maurício Deloso. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Maurício Deloso, aqui na sua Local TV, canal 23, o seu canal, a sua cidade. Maurício, conta um pouquinho pra gente agora das viagens que você fez para o exterior. Entre todas as viagens que você fez para a Europa, tem uma aí que você me contando, você foi para a Coreia. Pois Por que a Coreia? Explica para mim. Eu sempre estou colocando objetivos que eu considero quase inatingíveis para eu poder correr atrás disso, para me motivar a caminhada. E eu sempre achei que ir para o Japão e para a Coreia seriam 2 coisas que eu poderia colocar como meta, que iriam me motivar, mas seria uma coisa que dificilmente iria alcançar. No ano passado, a Prefeitura de Sorocaba conseguiu ser aprovada em 11 projetos para serem apresentados na Coreia num seminário, num congresso de cidades educadoras. E a minha namorada ia apresentar alguns projetos lá. Aí eu olhei a minha milhagem, eu vi que eu tinha milhagem suficiente, eu falei, eu vou junto, né? Enquanto ela fica lá no congresso, coisa e tal, eu vou conhecer a Coreia. E foi uma experiência fantástica, porque conhecer outras culturas, parece, alguma coisa a gente vê em cinema, mas quando a gente vai para um local
mais É distante, diferente, né? é muito diferente. Eu tive uma experiência lá, eu queria tomar café com adoçante e o hotel 5 estrelas que eu fiquei não tinha adoçante. E aí, eu falei, como um hotel internacional não tem adoçante? Eu fui numa rede de supermercados que tinha do lado, começou que para se comunicar, né, eu não conseguia me comunicar porque eles não sabiam falar inglês. Nenhum funcionário. Aí chamaram o gerente sabia falar 3, 4 palavras de inglês, aí explica coisa e tal. Aí eu falava assim, eu quero café com açúcar, sem açúcar. Ele falava, tem aqui, café sem açúcar. Eu falei, agora eu quero um adoçante. Ele falava, açúcar. Eu falava, não, eu não posso tomar açúcar. Eu falei, então não põe açúcar. E eu fiquei 1h30 com ele disso. Ele falava assim, não pode, não põe açúcar. Mas eu quero adoçar, quero adoçante. E não tinha. Aí eu mostrei 2 refrigerantes. Falei, olha, esse aqui tem açúcar. Sugar. Esse daqui tem aspartame, no sugar. Aspartame. Eu quero aspartame. Aí não consegui, né? Uma coisa assim. Conclusão, tomou café amargo. Tomei café amargo. Coisas assim, de ir assistir um jogo de beisebol e eu consegui um papel escrito em coreano para dar para o taxista, só que eu esqueci da volta. Fui lá, consegui ingresso, assisti o jogo e na volta eu tive que pegar um táxi e eu não sabia como falar com o cara não falava inglês. E não sabia nem hotel onde tá. Eu sabia, mas a minha pronúncia ele não entendia. Mas foram coisas... Mas deu certo. Deu certo. Na volta chegou a passar no Japão? Passei e eu peguei uma escala, eu pedi que a escala tivesse algumas horas, eu fiquei 8 horas no Japão, pedi o visto por um dia e eu andei por Narita e eu fui comer o sushi, né, feito lá no Japão. E aí eu vi no cardápio que tinha sushi de camarão vivo. Falei, que é isso? Quero experimentar. Quero experimentar. Daí ele foi no aquário, pegou um camarão, limpou o camarão vivo, pegou o rolinho de arroz, pôs o camarão vivo em cima do arroz e me entregou com a cauda mexendo assim e ficou olhando para mim, eu olhando para aquele camarão mexendo. Foi uma coisa bem assim exótica assim. E o sabor? Fantástico, né? Mais fresco que isso, impossível, né? Mas são algumas experiências fantásticas. Onde você, embora você tenha ficado muito pouco no Japão, onde você gostou mais, Coreia ou Japão? Eu fiquei não criando um impasse entre os países, mas assim, para o seu gosto, o que você... Eu fiquei impressionado com a Coreia do Sul, impressionado com a beleza da cidade, o nível das pessoas. Eu tive um amigo que me acolheu lá, um rotariano, que foi me buscar no aeroporto e me apresentou a cidade, que saía, que apresentava, conheceu um monte de coisas e me acompanhou lá. Então, são coisas que não tem preço, mas fantástico, Coreia. Maurício, com toda essa sua bagagem de vida, essa história maravilhosa que você está contando para a gente, você teve uma passagem pelo banco muito interessante. E eu acho importante você colocar isso para os jovens que estão nos assistindo terem consciência de que é possível. Você entrou no banco em que função? Eu entrei como auxiliar de escrita na época, tinha que fazer concurso interno para ser escriturário, para conseguir ser caixa executivo. Eu demorei 8 anos, era difícil a ascensão naquela época. E depois eu consegui... Era por mérito Por mesmo, mérito, tinha que batalhar, não dava para ficar só em Sorocaba. Eu fiquei 2 anos trabalhando em São Paulo, na superintendência, na Paulista Augusta, eu viajava todo dia, porque eu continuava estudando, sempre estudei, nunca parei. E depois eu consegui trabalhar na superintendência aqui em Sorocaba. No planejamento da descentralização da superintendência do Banco Sorocaba não estava, mas eu fui lá e justifiquei, apresentei, consegui trazer a superintendência do Banco Brasil Regional para Sorocaba e vim trabalhar na superintendência. Eu ajudava ela gerente de negócios de 31 cidades. Aliás, fiquei assustadíssimo com o que aconteceu com Taquarituba, né, assim, que é uma cidade que fazia parte. Fazia parte da minha região, conhecia todos aqueles silos lá. Encerrou sua carreira no banco em que posto? Na agência Sorocaba Shopping, como gerente, né? E foi uma carreira assim, eu acreditava que se eu continuasse um pouco lá, eu ia chegar a ser diretor, né? Mas eu sempre coloco essas metas. Mas você aposentou-se também para fazer outras coisas, como dar aula, poder viajar mais, enfim, né? Sim, aí quando eu comecei a fazer meus cursos de treinamento,
meu principal cliente se tornou o Banco do Brasil e eu dava aula de negociação para os diretores do banco. Quer dizer, não consegui ser diretor, mas eu consegui dar treinamento para eles. Eu queria encerrar o programa fazendo um bate-bola rápido. Esse é o perigo. Em uma só palavra. Família. Família, algumas pessoas queridas se vão, outras vêm e a gente tem que aproveitar. Sucesso. Sucesso, eu acho que é uma coisa que a gente enxerga nos outros e que a gente almeja para a gente. Quando a gente chega nas metas da gente, o sucesso vai mais longe. Um momento inesquecível. Momento inesquecível, esse eu tenho muitos. Mas eu lembro do nascimento do meu primeiro filho. Uma coisa que não tem como explicar. Um ídolo. Meu pai. Uma música. Nossa, essa... Eu sou muito eclético, eu gosto de músicas desde clássicas até MPB, samba e tudo que vem. Gosta de rock também, não? Muito, eu tive conjunto da época de Iê, Iê, Iê. Então eu vou citar até uma música que para mim marcou, até um momento marcante, aquela Era um Garoto. Eu cantei essa música dentro do ginásio de esportes, num show de abertura do Eduardo Araújo, para 5.000 pessoas, né? Foi meu maior público. Dei autógrafo, não sei o que fizeram com o meu autógrafo, né? Mas é uma música que me Era um marcou. garoto como eu. Isso. Uma viagem. Da Coreia. Um sonho. Eu sonho com um mundo melhor, com uma Sorocaba melhor e mais justa, e eu tento trabalhar para isso. Quem é José Maurício Delusso Cordeiro? Eu estou tentando descobrir ainda, né? Mas eu acho que alguém que busca ser feliz, mas que só consegue ser feliz se quem estiver do lado também estiver feliz. Este é Maurício Delusso, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Rei das Carnes Gourmet, Bidu Casa e Acabamento.